Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam muito bem, se cuidando, que não tá fácil aí essa doença aqui. Vamos lá para nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre rótulos de alimentos. Toda vez que a gente compra um alimento, ele tem lá as informações nutricionais. E a gente olha aquilo e fala, tá bom, e o que é isso, para que ele serve. Então, nós vamos falar um pouquinho para vocês entenderem qual a importância daquelas informações que tem ali, tá? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a composição dos alimentos, classificação, um pouquinho sobre a concentração, do que é, e a gente vai dar alguns exemplos aqui, né? Então, um pouquinho de rótulo, composição, né? E a gente vai lá. Rotulagem dos alimentos. Então, é de extrema importância que tenha esse rótulo. Por quê? Porque ele é um elemento de comunicação entre produtos e consumidores. Então, ele vai ajudar você na hora de escolher o alimento. Quem é o órgão responsável pela verificação, normatização e ver se está tudo certo com isso é a Anvisa, tá? Então, tem uma resolução aqui, são várias resoluções. Então, nós temos a resolução de 2002, 2006, 2003, enfim. O que vocês têm que saber? Qual é o direito do consumidor para saber, né? O que é o alimento, a sua composição, qual é a quantidade, origem, como consumir, como conservar, prazo de validade e a informação nutricional. Tudo isso tem que constar no rótulo. Então, quais são as informações necessárias? O nome do produto, lista de ingredientes em forma decrescente de quantidade, ou seja, o primeiro que vai estar escrito lá no rótulo é o que mais tem, sempre vai ser assim. O último é o que menos tem, tá? Não é questão da importância, mas da quantidade. Quanto ele tem, conteúdo líquido, a identificação da origem, de país, por exemplo, você vai comprar um chocolate, você vai saber de onde é, tá escrito lá. Identificação do lote, validade. Então, o prazo de validade tem que ter mês e ano, né? Com produtos de duração mínima de 3 meses. Mês e ano, dia e mês, quando é menor do que 3 meses, né? Ou pelo menos alguns aí. Mês e ano com duração superior a 3 meses. Então, por exemplo, se um alimento dura mais tempo, então ele não precisa ter o dia, mas o mês, vai vencer no mês tal. Se é um alimento que tem a duração de menos de 3 meses, então, por exemplo, um iogurte que é menos de 3 meses, ele tem que ter o dia e o mês, né, certinho, mês e o ano, né, lógico, para a gente saber a validade. Quando só tem um mês, quer dizer que são alimentos que têm uma durabilidade maior, tá? E, quando necessário, informações para uso, né? Porque tem gente que parece que não sabe usar. Então, ó, por exemplo, aqui tem um exemplo, né? Tem o nome do produto, que é aqui, chocolate do manipulador, vai. O que é? Chocolate achocolatado em pó, que é o conteúdo. Daí tem, assim, 500 gramas, que é o conteúdo dele, a origem. Tem o lote, prazo de validade. Lote é da fabricação, né? Informação da fabricação, endereço do fabricante, tem que ter tudo isso. A tabela nutricional é importante porque daí que você vai fazer essas suas escolhas, né? Então, esse é um exemplo de rótulo. Então, aqui tem valor energético, carboidrato, proteína, gordura total, saturada, trans, fibra alimentar, sódio e o valor diário. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre cada um. O que não precisa ter? Assim, que não precisa constar todos esses rótulos. Bebidas alcoólicas, especiarias, água mineral, vinagre, sal, café, erva mate, chá, frutas, vegetais, carnes, produtos pesados à vista do consumidor e produtos a granel. Eles não precisam ter todas as informações, embora precisa ter algumas. Então, o que é obrigatório? Valor energético, que é a calorias, carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibra e sódio. Isso é obrigatório ter.
Depois nós temos colesterol, vitaminas e minerais. Então, nós temos aí macronutrientes, são nutrientes que têm moléculas um pouco maiores, que são carboidratos, proteínas e lipídios. E os micronutrientes, que têm as moléculas menores, os dois são importantes, que têm vitaminas e sais minerais. Então, vamos pensar que nós temos um valor diário. Sabe o que está escrito? VD, que é? Valor diário de cada nutriente. O carboidrato são 375 gramas, proteínas 50, gorduras totais 80, gorduras saturadas 25, colesterol 300, fibra alimentar 30, cálcio 800 miligramas, ferro 14 miligramas e sódio 2.400 miligramas, que seria 2,4 gramas, tá? O que acontece com isso? Quando a gente vê no rótulo, ele vai estar em porcentagem, ou seja, quanto que só aquele alimento vai suprir esses valores diários que você deveria consumir, que é o máximo. Então, por exemplo, aqui tem uma informação, um rótulo. O valor calórico desse produto. 200 ml é um copo, então ele seria um líquido, tá? Um copo desse líquido, você já vai suprir a necessidade desse valor calórico em 5% do seu dia. Então, essas porcentagens significa isso. Quanto que ele tem daquele componente que vai estar suprindo as suas necessidades aí diárias. Então, a rotulagem é importante porque o que é essa rotulagem? Ele é a legenda, né? É onde está escrito ali as informações. E podem ser de várias formas, né? Essa rotulagem. Ó, a embalagem é o recipiente onde ele está. Então, essa embalagem pode ser primária, ou seja, por exemplo, aquele saquinho que está o alimento. Embalagem secundária ou pacote. Pode ser, por exemplo, um saquinho que está dentro da caixinha. E a terciária pode ser separadinha, pequeno, em porções, dentro de um saco que está dentro de um pacote. Então, tem vários tipos aí de embalagem, tá? Esses valores diários é para qualquer um? Não. É baseado numa dieta de 2.000 calorias. Então, o que acontece? Você vai em um médico e ele fala assim, não, você está fazendo um regime. Daí ele vai falar assim, não, essa dieta sua não vai ser de 2.000 calorias. Você vai ter que fazer uma dieta de, sei lá, depende do tamanho da pessoa, de 1.500, de 1.800, de 1.200 calorias. Ah, não, a pessoa está com peso muito abaixo. Ela não vai fazer uma dieta de 2.000, ela vai fazer uma dieta de 3.000 calorias. Então, daí aqueles valores vão mudar. Esses valores que tem no rótulo é sempre em relação a um homem adulto normal com uma dieta de 2.000 calorias, tá? Então, isso, quem vai determinar a base da sua dieta seria um nutricionista, um nutrólogo, né, ou um endocrinologista. E daí ele vai falar certinho qual é a dieta que você tem que fazer. Então, essa dieta que tá no rótulo, mas supriu minhas necessidades diárias. Depende. Se a sua necessidade diária é uma pessoa saudável com uma dieta normal de 2.000 calorias. Isso pode mudar. Então, nós temos aí vários tipos. Tem esse modelo aqui, que é o vertical, que é como se fosse uma tabela, tá? Então, tem as tabelinhas do lado. Tem o modelo horizontal, ó. Esse daqui tá um embaixo do outro, depois tem as informações na frente. Esse não. Esse já tá a informação mais horizontal. E também pode estar só escrito. Por exemplo, tem alguns rótulos que só tá escrito assim. Então, pode ser também dessa forma. Então, ó, o que não pode ter? Palavras, sinais ou desenhos que possam tornar a informação do rótulo falsa, insuficiente e compreensível. Isso está errado. Que possa levar a um erro do consumidor. Atribuir ao produto qualidade que não pode ser demonstrada. Então, assim, você não pode falar que aquele produto tem uma coisa se não é comprovado. E também tem que destacar a presença ou ausência de componentes que são próprios dos alimentos. Por exemplo, leite. O leite tem lactose. Se aquele leite que não tem, ele vai estar escrito não contém lactose.
Por quê? Porque é normal que o leite tenha. Então, se ele não tem, ele tem que informar isso, certo? Por exemplo, ó, no leite, iogurte, queijo, você não pode falar assim, rico em cálcio. Não pode estar escrito isso. Por quê? Porque todo leite é rico em cálcio, entendeu? É a composição. Isso leva você a a comprar alimentos errados, ou falar, nossa, esse é melhor. Não, todos são. O que pode colocar é assim, cálcios além do que o normal. Isso pode colocar. Então, por exemplo, olha aqui. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. 100% das necessidades diárias de cálcio. Depois está escrito assim, para uma criança. Tá. Tem que tomar cuidado quando tem esse tipo de imagem. Ó, por exemplo, aqui, ó, 1000 miligramas o cálcio, mas geralmente, o cálcio a gente vê em gramas. Quando você põe 1000, nossa, dá a impressão que tem um monte. E é informação. E aqui, ó, dá uma olhada. Ele tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque ali se tá 100%, mas será que é 100% é 1000? Ó, daí aqui ele põe assim, na tabela, quanto que é esse 1000 miligramas, por exemplo. Olha como é que é. Aqui tem um leite, né? Isso aqui vamos supor que é de um leite. Aqui tá escrito assim, 1000 miligramas. Tudo bem, você fala, nossa, tem 1000 miligramas, aí tá ótimo. Só que uma dieta de criança, olha o cálcio aqui, uma dieta de criança é 700 ml, é 700 miligramas. Se ele tem 1000, quer dizer que ele tem a mais, então não é bom também. Então, será que essa criança vai poder tomar um copo de 200 ml? Não, ele vai poder tomar menos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses valores e de quanto a gente tem que pensar quanto que você pode consumir. Então, como eu falei, aquele lá é baseado em um adulto. Então, para uma criança é menos. Entendeu? Por exemplo, você vai declarar que um óleo vegetal tem vitamina E, ó, rico em vitamina E. Não possui colesterol. O óleo não tem essas coisas, entendeu? Óleos vegetais, ele não tem nenhum óleo tem colesterol, entendeu? É a mesma coisa que você põe na água, não contém glúten. A água não tem glúten mesmo, entendeu? Esse tipo de coisa, ele leva a um erro. Tá certo que quando é uma questão de alergia, né, o glúten é obrigado a colocar porque tem pessoas alérgicas. Mas é meio informação, né? Você fala assim, não contém glúten. Glúten tá na farinha, entendeu? Como que água pode ter? Mas é porque quem não pode ter problemas ali. Mas assim, ó, um óleo, não tem colesterol. Nenhum óleo tem colesterol, entendeu? Então é uma informação que pode ser que o consumidor veja, nossa, ele tem problema de colesterol alto, eu vou pegar esse óleo. Mas nenhum tem, entendeu? Então não pode ter. Então, ó, então não pode assim, ressaltar em certos produtos a presença de alguma substância que é adicionada como ingredientes em todos. Então, por exemplo, todo mundo coloca a mesma coisa. Então, você não precisa ficar colocando ali como se fosse uma coisa absurda. Por exemplo, cálcio no leite. Todo leite tem cálcio, entendeu? A não ser que você coloque a mais do que o valor, né? Então, você não pode colocar coisas que vai levar o consumidor a comprar errado. Isso é contra a lei, entendeu? Colocar que o alimento possui propriedades terapêuticas, isso você não pode fazer. Propriedades terapêuticas, ele tem que estar como remédio, não no alimento, tá? Você colocar assim, nossa, esse produto vai auxiliar a sua saúde, esse tipo de coisa não pode ter no rótulo, tá? Isso é ilegal. Então, nós temos aí a pirâmide de alimentos, né? Então, no grupo 1 tem pães, né? As coisas que tem farinha, mandioca, milho. O grupo 2 é abóbora, berinjela, cenoura, espinafre. Não é brócolis, desculpa. Grupo 3 são mais frutas, né? O grupo 4 de leites. Grupo 5 de carnes, né? O grupo 6 de alimentos com óleo. Não consegui falar a palavra.
O grupo 7 seria produtos industrializados, mais gorduras industrializadas, e o grupo 8 seria produtos industrializados, torta, bolo, sorvete, essas coisas mais industrializados, tá? Então, vamos lá pensar aqui, ó. Primeiro, quando a gente tem um rótulo, tem lá informação nutricional, primeiro porção. É a quantidade média de alimento que deve ser consumida, né, usualmente consumida por pessoas sadias a cada vez que o alimento é consumido. Então, lá tá escrito assim, porção. 200 ml. Então, seria mais ou menos isso que você vai tomar, né, de leite. Leite geralmente tá 200 ml, é um copo. Lá não tá escrito para você tomar 1 litro de leite. É cada porção, e de cada porção tem aquela quantidade. Então, por exemplo, não é no litro inteiro do leite. Lá, o litro inteiro do leite vai ter a quantidade. Então, isso é um erro muito grande. Que quando a gente vê o rótulo, se fala assim, mas não engorda tanto. Eu posso tomar 2.000 calorias, e aqui tá falando que tem 1.200 calorias, mas não tem 1.200 calorias no negócio inteiro. Tem em cada porção. Então, se tem 1 litro, lá tá falando que a porção é 200 ml, tem 1.200, nesse exemplo que eu falei, 1.200 calorias em um copo. O litro tem 5. Então, é muito maior. Então, você tem que tomar cuidado nisso daí. Esses valores aí é em relação a uma porção, a uma quantidade, e daí no rótulo vai constar qual que é, tá? Às vezes, assim, tem a medida caseira, porque às vezes, por exemplo, você tá falando de pão, a gente fala em fatias, unidades, né? Pote, xícara, copo, nossa, colher, sopa de, né? Então, às vezes, principalmente que a gente tá falando em pão, ou coisas que a gente, por exemplo, colheres, porque o que acontece? Quando eu coloco assim, vamos supor, a gente tá falando de chocolatado, que é em pó, e coloca assim, em 100 gramas, você sabe quanto que é 100 gramas daquele produto? Não, então daí ele põe tanto em uma colher, né? Daí você sabe dizer a quantidade. Então, essa a gente chama de medida caseira, porque não é pesado, é uma medida que a gente usa lá. Por isso que ele fala assim, ó, 1 copo de 200 ml. Para você ter uma dimensão de qual é aquele valor, tá? Então, por isso que algumas vezes ele escreve em colher. Esse VD que tem aqui na frente é valor diário, tá? É o percentual quanto que você pode consumir naquele dia, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, então, valor energético, por exemplo, aqui é em relação ao total do dia que você pode consumir. Então, que nem, por exemplo, do leite, se tá escrito lá que você supre a necessidade, uma porção de 200 ml supre a sua necessidade diária desses componentes, se você tomar 3 copos, significa que você está tomando 3 vezes mais do que seu organismo precisa. E isso também faz mal. Então, por isso que tem lá o valor diário, para que você não ultrapasse e para que você tenha essas informações. Ó, o valor calórico, não exceda a quantidade de quilocalorias. Observe qual ser o máximo para cada grupo de alimentos. Então, cada grupo de alimentos tem uma quantidade. Olha aqui, quer ver? Valores diários de referência em base de uma dieta de 2.500 calorias. Então, esses valores diários está baseado numa dieta, nesse caso, 2.500, pode ser de 2.000, pode ser de 1.500. Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Aqui, nenhum alimento pode, em gorduras saturadas, nas gorduras e no colesterol, nenhum alimento vendido assim pode ultrapassar 100%. Por isso que às vezes eles fazem porções menores, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, se for um alimento rico em gordura trans, e daí você põe assim, daí ele põe, por exemplo, uma bolacha, vamos supor uma bolacha. Isso acontece muitas vezes. Uma bolacha pesa, sei lá, 80 gramas. Daí você vai lá no valor nutricional, tá uma bolacha de 50 gramas. Por quê? Porque como não pode passar de 100 gramas, 100%, né? Às vezes uma bolacha já ultrapassa 100%.
Então, eles são safadinhos nesse caso. Eles induzem, porque como não pode passar de 5%, você tem que prestar atenção na porção e em quanto você vai usar de porção durante o dia do alimento. Ó, como a gente tem que prestar atenção. Isso é importante, por exemplo, principalmente quem tem problemas de saúde, né, ou quem vai consumir muito daquele alimento para não ficar ruim, né? Então, o que é valor energético? Valor energético é a energia produzida no nosso organismo, proveniente do carboidrato, né, proteínas e gorduras. Então, esse valor energético é quanto de energia você vai ganhar consumindo aquilo. Então, quando a gente come, a gente ganha uma quantidade de energia que a gente vai gastando ao longo das nossas atividades. Então, se a gente tiver mais energia do que a gente gastar, ele vai acumulando e se transforma isso em gordura, tá? Então, o que o carboidrato faz? Qual é a função do carboidrato no organismo? Só te dá energia. Ele não tem uma função assim, ele vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Não, ele vai te dar energia. Então, quando a gente não come, a gente fica fraquinho por causa disso, não tem carboidrato. Nós precisamos de carboidrato também. Pouco, mas nós precisamos, tá? Por isso que às vezes a pessoa faz dieta e só come fruta e depois ela fica fraca. Mas eu comi bastante fruta e verdura. Tá, mas você tem que comer carboidrato. Carboidrato é o que dá energia no seu corpo, entendeu? A proteína também é importante. A proteína geralmente nós consumimos proteínas animais, né? Mas nós temos outros tipos de proteínas também. A proteína é importante porque ela é que faz a construção dos órgãos do nosso organismo, tecidos, pele, músculos. Então, sem a proteína, nós não temos esse tipo de coisa. Então, o alimento tem que ter proteína. Então, nós temos aí gorduras saturadas e a gordura trans, né? Então, o que acontece? Que aqui ele fala o seguinte, ó, essa artéria, ela vai acumulando essa gordura, e daí, se ela passa onde passa o sangue, ele entope e pode causar morte aí. Então, as gorduras totais, ela é todos os tipos de gordura que tem no alimento, animal e vegetal, porque nós temos gorduras animais e gorduras vegetais, tá? Então, o que acontece? Ela também fornece energia. Então, ó, por exemplo, se a gente, carboidrato, ele tem 1 grama de carboidrato, ele vai te dar 4 quilocalorias de energia. 1 grama de lipídio, ou seja, alimentos que têm muita gordura, ele vai te dar 9 gramas. Então, assim, a mesma quantidade que você come de carboidrato ou de lipídios, o lipídio vai dar muito mais que o dobro de energia para você. Por isso que a gente fala, esse alimento engorda mais. Você vai comer menos e ele vai te dar mais energia, tá? Daí tem aqui a resolução que fala sobre os benefícios. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. O que é carboidrato, né? Então, tipo de carboidrato, então, são os glicídios, são os açúcares que vai te dar energia, né? O açúcar, eles estão presentes no alimento, são digeridos, né? São tipos de açúcar aí que ele serve também para te dar energia. O xilitol é um adoçante. Então, quando a gente vê xilitol, é um adoçante natural. Ele é encontrado em alguns componentes, como milho, algumas frutas, né? Ameixa, framboesa, entendeu? E alguns tipos de cogumelo também. Então, quando a gente lê lá no rótulo xilitol, a gente sabe que a gente está falando de um adoçante. E é um adoçante natural, ele não é tão ruim. Agora, o sorbitol, ele também é um tipo de açúcar, né? Que vai estar escrito lá. Então, ele tá na maçã, na ameixa, tá? E ele é natural. Então, quando a gente lê lá, vai escolher um adoçante, a base de xilitol, a base de sorbitol, eles são mais naturais do que o aspartame. O aspartame é totalmente sintético. Então, os carboidratos, eles que vão dar a nossa
nossa energia, certo? Bom, então ele pode ser carboidratos, ele entra como os açúcares, né? Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, açúcar simples, aí tem o xilitol, o sorbitol também são disacarídeos, polissacarídeos. Os polissacarídeos são açúcares maiores, tá? Então, ele é o que mais tem nos alimentos naturais. Por quê? Porque são moléculas maiores. Então, esses daí, os polissacarídeos, eles têm muito mais em moléculas, ou seja, em alimentos orgânicos do que em alimentos processados. Então, vamos pensar, aonde ele tem? No amido, né? E no amido ele tem amilose ou amilopectina. Mas no amido, que ele está presente principalmente em farinhas, ele é um tipo de polissacarídeo, por isso que eu falei, que são alimentos mais naturais, né? Então, por exemplo, o amido de milho, né, que nem aqui, ó, um bom exemplo é o amido de milho, né, que tá, amido que tá na farinha. Aqui, no caso, é uma farinha de trigo, né, o amido de milho. Ele é retirado do trigo, que é a maisena. Então, ó, que nem aqui, ó, aqui, essa caixinha aqui, acho que é de 500 gramas. Aqui, dá uma olhada, informação de uma porção de 20 gramas. Então, você fala assim, ai, mas só tem 68 calorias. Tem 68 calorias em 20 gramas, não na caixinha inteira, entendeu? Então, aqui ele fala quanto ele tem em cada. Olha aqui, em 20 gramas, 17 é só de carboidrato. Então, ou seja, é altamente energético a maisena. E daí, quando ele põe zero, é porque realmente não tem nada. Dá uma olhada, o que ele tem aqui? Energia e carboidrato, a única coisa que ele tem aqui. Então, ó, toda vez que tem amido, se a gente colocar iodo no amido, ele vai ficar, você consegue identificar, ele vai ficar roxo. Então, por exemplo, se você pegar o iodo e colocar no pão, ele vai ficar roxo, tintura de iodo, aquele que serve para que a gente identifique o amido, tá? Gorduras, ou a gente chama de lipídios também, às vezes não tá escrito gorduras, a gente tá escrito lipídios achando que assim, lipídios é bom, gordura é ruim. Não, lipídio e gordura é a mesma coisa, tá? Elas são de origem vegetal, tá? Ou animal. Ela pode estar tanto em produtos de origem vegetais mesmo, quanto em carnes, entendeu? E elas não são solúveis em água, né? Daí tem ali a formação, né? Então, ela tem no leite, na manteiga, nas carnes, né? E nos alimentos industrializados. Então, ó, ácidos graxos. Nós temos aí saturados, monossaturados ou poliinsaturados. Ou seja, os ácidos graxos são componentes que realmente eles são importantes no corpo, e aqui ele vai falando um pouquinho onde tem cada um. Então, tem de cadeia curta, ou seja, são menores. Por exemplo, óleo de amêndoa é um óleo que a gente usa mais. Ele tem ácidos graxos menores, ele é mais fácil de a gente processar. Por isso, por exemplo, que a gente passa óleo de amêndoa no corpo, na pele. Por quê? As suas moléculas pequenininhas, elas são de mais fácil absorção. Agora, por exemplo, o sebo, dendê, azeite de dendê, eles são alimentos, são óleos um pouco mais densos, mais difíceis de ser digeridos, tá? Tem alguns óleos que tem ômega 9, esse ômega aí, ele faz bem para a saúde, por isso que eles são até mais caros, esses óleos. Ele ele tem uma molécula um pouco mais rica em nutrientes, tá? Daí o ômega tem vários tipos, ômega 3, 6 e 9. Então, aonde ele tem, né? O atum, por exemplo, é rico em ômega 3, que faz bem para o coração. Então, cada um desses ômegas, ele tem alguns específicos para alimentos mesmo e para que a gente serve. Aqui daria uma aula só disso, tá? Nossa aula hoje é só para falar sobre rótulos, tá?
Depois a gente pode até esmiuçar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas é só assim. Então, os ácidos graxos, quando a gente vê ali ômega, essas coisas, você fala assim, eu não sei o que é ácido graxo. Então, quando a gente lê isso daqui, ácido graxo é um componente no organismo, né? Que ele serve aí para alguns órgãos, ele facilita alguns órgãos e facilita a digestão, tá? Então, nós temos, as gorduras saturadas são um tipo de gordura, ele tem ácidos graxos também, mas são gorduras que tem total ali, elas não são gorduras tão ricas, são gorduras mais pobres pra gente. A monossaturada já é melhor. Então, por exemplo, o abacate ele tem monossaturado, ele já é um pouquinho melhor pra gente. E essa poliinsaturadas, ela também, no nosso organismo, ela não é boa. A gordura trans é a pior que tem, entendeu? Ela tá em alimentos industrializados e é uma gordura que o nosso organismo não necessita. A gordura polissaturada, insaturada ou saturadas, nossos organismos precisam em menor ou maior quantidade, depende aí do nossa dieta. Porém, são gorduras que o nosso organismo precisa. A insaturada, ela é um pouco assim, são gorduras que em excesso ela faz mal, que ela tá no alimento, mas o nosso organismo precisa. Mas a gordura trans, onde está escrito gordura trans, nosso organismo não precisa de nada. Na verdade, ele só sobrecarrega o nosso organismo. Então, gordura trans não é boa, tá? E sempre tem aqui. No alimento tem que marcar gordura trans, mesmo que não tiver. Por quê? Porque como ela faz mal, você tem direito de saber. Aqui, alimentos com gordura trans. Tudo que é gostoso, né? Dá uma olhada. Aqui tem cerveja, batata frita, hambúrguer, doce, bolo industrializado. Ixi, batata frita, aquelas batata Pringles, né? Aquela batata que vem na lata, pizza. Só coisa boa. Coisa boa, gostosa, né? Não boa pra comer. Então, as proteínas, elas estão presentes geralmente em carnes e em grãos, tá? Ela tem os aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são a base, né? Para que nosso organismo produza aquilo que ele está precisando. Então, proteína, ele é o que a gente precisa, porque a proteína é o que vai fazer com que o nosso músculo se regenere ou melhore, nossos órgãos. Então, toda dieta tem que ter um pouco de proteína. Mas eu não como carne, e aí? Então, também tem proteínas nos derivados de leite, mas tem alguns tipos de dietas que também não usam leite e não comem carne. Veganos, por exemplo, não tomam leite e não usam carne. O que a gente faz? Substituir por grãos. Feijão, soja, milho, grão de bico, enfim. A soja também, em excesso, também faz mal. Dá uma olhada. Aqui, a gente vê assim, de proteína. A soja, 28 gramas, lentilha, 18, feijão, 5, grão de bico, 14. Então, se eu tô precisando de proteína, a soja, na soja tem muita proteína. Então, muita gente troca carne pela soja. O grão de bico também é uma solução. Mas o feijão tem proteína? Olha quanto, é bem pouquinho, entendeu? Mas não é só ali, o brócolis, espinafre, couve, as ervilhas, batata doce também tem proteína, tá? Então, não é só na carne que tem proteína, porque quando a gente pensa, tem que comer proteína, tem que comer uma carne. Não necessariamente, entendeu? O problema é que aqui, por exemplo, a gente tá falando de uma xícara de chá. É bastante, né? Então, nós temos outros tipos de proteína, a queratina. Mas para que serve?
queratina, caseína, albumina, colágeno. Então, ele serve aonde ele está. Então, a queratina, ele serve para unha, cabelo, pelo. Então, quando a gente não tá com pouco queratina no organismo, a gente percebe que o cabelo começa a quebrar, unha, né, o cabelo ele desfaz, a unha quebra. Então, são proteínas também. E essas proteínas, por isso que a gente tem que consumir. Quando a gente vai consumindo essas proteínas, nosso organismo vai ficando equilibrado, né? Colágeno, tá? É uma proteína, enfim. Tem a proteína simples, que ela produz só aminoácido fácil. Então, você come a proteína, no nosso organismo ele quebra em aminoácidos e que faz com que nosso corpo aí produza o que ela precisa. As proteínas conjugadas, ela demora um pouquinho mais, né? E geralmente ela tá nos compostos mais processados, né? Tem as proteínas fibrosas, que além de ela melhorar essa parte do nosso organismo de regeneração dos nossos órgãos e tecidos, elas fazem tecidos específicos. Então, colágeno, queratina, elastina são tipos de proteína, né, fibrosa, que serve aí para o nosso organismo. Então, unha, elastina serve para elasticidade da pele, o colágeno também, a nossa pele vai perdendo colágeno ao longo dos anos, por isso que a gente acaba colocando um suplemento ali, né? E geralmente ela é insolúvel, por isso que é difícil no alimento, às vezes, ela ter tantos. Tem as proteínas globulares, que elas estão presentes principalmente na carne, né? E daí nós temos alguns tipos de aminoácidos que eles não são sintetizados pelo corpo, né? E deve ter no alimento, ou seja, nosso organismo não produz. O aminoácido, alguns desses aí, eles são produzidos com a gente vai comendo proteína. E tem alguns que não, por isso que a gente tem que ter naquele alimento. Nós não conseguimos, nosso organismo não produz, tá? Então, nós precisamos dele aí. Nós temos aqui um vilão grande na nossa saúde, o sódio. O sódio é complicadinho. Dá uma olhada. Biscoito recheado. 3 biscoitos recheados doce, ele já tem 4% do nosso limite de sal do dia. Aquela sopinha instantânea, um envelopinho de sopinha, uma porção de sopa instantânea, ele já dá 28% da quantidade de sódio que nosso organismo precisa. Por isso que a gente tem que falar assim, mas eu não como muito sal. Mas o sal, ele tá presente que nem até na bolacha doce, recheada, ele tá presente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a comida saudável. Ó, o sódio, olha a recomendação, de 1,6 a 2,4. Agora, a recomendação de sal de cozinha, assim, de 5 a 6. É bastante coisa, né? O sal de cozinha, ele tem sódio, mas tem vários aquilo que a gente... o sódio está presente em vários alimentos, não só no sal de cozinha. Então, me perdi aqui. Então, às vezes, a gente come só a comida e fala assim, mas eu não ponho muito sal na comida. Tá, mas você come alimento industrializado, tem bastante. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. O sódio, ele retém líquido no organismo, ele faz bem mal para várias outras coisas. Aqui ele fala assim, ó, por exemplo, tem 2 colherzinhas, ó. Geralmente é isso daqui que a gente come por dia. Olha quanto que a gente deveria comer, bem menos. Então, a gente come geralmente 12 gramas e a gente deveria comer só 5. A gente deveria comer menos da metade. Isso, né? A gente ainda tem aí uma alimentação. A gente tá falando de uma alimentação. Quem só come alimentos industrializados consome mais do que 12, tá?
Quando a gente olha um rótulo de Coca-Cola, dá uma olhada. Ela não tem nada, ela tem valor calórico, carboidrato e sódio. Então, assim, não tem valores nutricionais, ó. E a Coca Zero? O que ela traz de benefício? Só sódio. O valor nutricional da Coca Zero é nenhum. Ela só tem sódio no nosso organismo. O Guaraná Antártica, ó, a Coca-Cola tem 85 quilocalorias. O Guaraná Antártica tem 80. Então é quase a mesma coisa. Fala assim, eu vou tomar... O Guaraná tem um pouquinho menos de caloria do que a Coca, tá? O Guaraná Zero. O Guaraná Zero também, é o que eu falei pra vocês, só tem sódio, né? A soda limonada tem mais do que a Coca-Cola em valor calórico. O valor calórico dela é 92, enquanto que a Coca-Cola tem o valor de 85. Porém, a Coca, ela tem acidulantes e tem corantes mais do que a soda. Soda diet também não tem valor nutricional nenhum, então você fala assim, para que você vai tomar refrigerante? Para engordar, não é? Dá uma olhada, ó. A Fanta Uva Diet é a pior que todas, né? Então, o sódio, ó, tá presente nos alimentos industrializados. Olha a quantidade. Olha o queijo parmesão ralado. Em 100 gramas eu tenho 1.985 miligramas de sódio. É bastante coisa. Então, ó, macarrão instantâneo tem muito sódio, queijo parmesão. Ó, o queijo parmesão ralado, por que ele tem muito mais do que o queijo parmesão em pedaço? Porque ele tem outros componentes ali que serve para ele ficar naquela textura de não grudar um no outro. Ó, biscoito creme cracker, que a gente acha que é bom, olha a quantidade de sódio que ele tem, né? Olha a batata frita, a quantidade de sódio. Aqui ele comparou alguns tipos de batata frita. Ó, batata palha, muito sódio. Biscoito creme cracker. Aqueles hambúrguer pronto, olha a quantidade. Então, se a gente reparar na marca, olha as diferenças de marcas, né? Qual a diferença do alimento diet e alimento light? Alimento diet são feitos para condições específicas, retirando algum ingrediente ou deixando em quantidades insignificantes. Ou seja, alimento diet é quando eu tiro ou eu deixo tão pouco que ele quase não existe. Então, alimento diet, eu tiro o açúcar? Não necessariamente, eu posso tirar outros componentes. E o light é quando eu tiro algum nutriente ou alguma caloria. Então, por exemplo, eu tenho lá sal light. O que é o meu sal light? Eu tirei um pouco de sódio dele, tá? Então, não é que é só em questão de calorias, é em relação a algum componente. Por exemplo, eu posso ter alimento diet que eu tirei, sei lá, o sódio, por exemplo, de quem fez transplante que não vai com nada de sódio, eu tirei só o sódio, mas eu tenho mais açúcar, então no final ele engorda um pouquinho mais. Ó, um alimento light, eu posso tirar o que eu posso tirar? Eu posso reduzir o valor energético, eu posso reduzir o açúcar, eu posso reduzir gorduras saturadas no totais, colesterol, sódio. Então, por exemplo, eu posso ter um alimento light em sódio, mas o valor energético dele é maior do que o normal. O alimento diet, eu posso tirar quase tudo. Por exemplo, olha aqui. O valor energético de um refrigerante da Coca-Cola, vai no caso. O valor energético do refrigerante normal, 80 calorias. O valor energético de um refrigerante diet, né, que é esse que não tem açúcar, é 0. Porém, olha o sódio, a quantidade de sódio que tem
num refrigerante normal, 11 miligramas. Olha a quantidade de sódio que tem num refrigerante zero, 30 miligramas. Então, se eu tô pensando na dieta, esse o diet é melhor. Se eu tenho problema com sódio, por exemplo, com pressão alta, quem tem pressão alta, o refrigerante convencional é melhor que o refrigerante diet. Então, tem que prestar atenção nisso. O light, ele tem que ter uma redução de, no mínimo, 25%. O que a gente tem que tomar cuidado? Na hora de comparar, é aqui na porção. Porque quando você vai lá no mercado, você vai pegar, por exemplo, um suco, sei lá, aqui no requeijão, aqui ele deu exemplo. Requeijão convencional. Aqui, ele deu uma porção de 30 gramas. E no cremoso, no light, ele deu uma porção de 50 gramas. Então, daí você tem que comparar aqui. Numa porção aqui, ele diminuiu. Então, quando a gente for comparar, a gente também tem que pensar na porção de quanto ele está comparando. Se você tiver 50 e 50, 50 gramas e 50 gramas, essa porção você fala, esse tem 50, esse tem 3%, esse tem 4%, enfim. Lembrando que às vezes tem que fazer conta. Aqui, quando a gente vai falar, valor nutricional, por exemplo, vitamina A, 8% aqui, numa base de 2.000 calorias. Então, a gente tem que pensar a margarina tradicional, dá uma olhada, o que ela tem? Valor energético, ela tem valor energético, gordura e um pouquinho, sódio, bastante sódio e um pouquinho de vitamina A. A margarina light, olha aqui, a margarina vitamina A é o mesmo. Nós temos sódio 60, no sódio na light aumenta para 70. O que diminuiu? Dá uma olhada. Gordura total, aqui diminuiu bastante, era 8, passou para 3. Então, a gente compara aqui. Então, ele é light, ele é light é só no valor energético? Não sei. Então, às vezes, depende do que você quer. No valor energético aqui diminuiu bastante. O colesterol, o que ele é? Para que ele serve o colesterol? Todo mundo tem colesterol. Então, ele reveste as células, ele sintetiza hormônios, nosso fígado, né, que produz a bile, aí, ele sintetiza esses produções para que o nosso organismo funcione, tá? Porém, às vezes aí a gente tem um colesterol alto. Então, aqui, ele deu a tabela de colesterol. O arroz não tem, o arroz integral não tem, a aveia não tem. Agora, farinha láctea, cereais, ele já tem colesterol. Macarrão cru, já tem 11 miligramas, outros tem 18. O atum, olha a quantidade de colesterol tem no atum, 48%. No bacalhau, 139. Então, a gente tem que pensar e tem que ver se você pode ou não consumir e quanto você vai consumir. Aqui tem uma tabelinha de colesterol aí passando para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, nessa aula, o que nós vimos? Um pouquinho sobre o que é cada coisa. Agora, vocês vão ter aí um texto, né? Esse texto tem essas informações por escrito. Vou disponibilizar esses slides também para vocês e a atividade. Então, nessa semana aí, é para vocês entenderem a importância e como ler. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não preciso ir no médico para saber. Então, o médico vai te passar, o nutricionista vai te passar quanto você precisa de cada um e para que aquilo vai servir para você, tá? E daí, quando vocês olharem o rótulo, vocês têm muitas vezes que fazer conta.
Então, quem tem problemas de saúde, diabetes, quem tem problemas de pressão alta, quem tem problema de pressão alta tem que tomar muito cuidado com os alimentos light e diet, tá? Por causa disso. Então, às vezes está escrito lá, alimento light, sódio por causa disso, porque quem tem pressão alta, às vezes ele tem que pensar que ele vai pegar um alimento que vai ter menos sódio, só que também ele vai ter mais caloria. Então, esse tipo de comparação a gente tem que fazer sempre quando a gente está utilizando os nossas compras aí e prestar atenção no rótulo, ok? Até a próxima, pessoal. Se cuidem!